Bom dia a todos, tudo bem? Estamos aqui fazendo este vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho da lição da Escola Sabatina. Por que, pastor, o senhor está fazendo este vídeo sendo transmitido um pouquinho mais cedo, antes das programações que a gente vai ter? Primeiro, porque o tempo realmente... a gente está temeroso com relação à internet, para que pudesse travar, e porque também a gente vai ter uma programação especial com a Semana de Mordomia. E por essa razão, a associação nos pediu para a gente antecipar tudo o que for necessário, o que for possível, para que por volta das 10h05 da manhã, esteja disponível para que possa ser a associação transmitir. Então, pelo Facebook da Associação Adventistas Capixabas e pelo canal do YouTube também, Adventistas Capixabas, você vai assistir a Semana de Mordomia. Vai começar a partir de amanhã até sábado que vem. No sábado pela manhã, tanto sábado agora quanto sábado que vem, nós vamos fazer a lição um pouco mais cedo, tá? Para você não perder este momento da lição. Mas o culto, a mensagem propriamente pela associação que ela nos pediu a todos os pastores, para fazer essa programação a partir das 10h05 da manhã. Então, para a gente não perder, não passar do horário, a gente preferiu gravar, porque a gente grava naquele tempo correto, tá bom? E aí qualquer coisa a gente faz uma edição para tal período neste momento. Durante a semana vai ser às 7h30 da noite, da manhã não, da noite, tá bom? Então façam planos, é o pastor Josanã, é o pastor muito espiritual, é contemporâneo da minha esposa, né, a Nígia é formada em teologia, então é contemporâneo dela, e ela sempre falou que desde a época do seminário ele era um menino muito espiritual. Essas são as palavras dela, tá? Ele não é menino, obviamente, mas foi isso que ela falou. Desde a época do Salt, conhece, ele era alguém muito especial, que transmitia muita espiritualidade. E ela fala para mim até hoje isso. Olha, é alguém que quando eu olho e vejo ali na divisão, é alguém que Deus colocou ali de maneira especial. Então, faça planos. Eu sei que talvez a palavra mordomia não soe bem aos nossos ouvidos para muitos, até porque no nosso mundo, no nosso Brasil, a palavra mordomia tem a ver com vantagens, né? Ah, o pastor vai falar de mordomia para arrecadar isso, arrecadar aquilo. Não, queridos. Pode ter certeza de uma coisa. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Isso aí, sem sombra de dúvida. Segunda, Deus cuida da igreja. Agora, resta saber se nós somos fiéis a Ele. Deus nos dá bênçãos sem medida. E, obviamente, a igreja tem contas a pagar, o pastor recebe da igreja. Agora, mesmo que haja falha e faltas, o Senhor é capaz de suster a cada um de nós, seja a mim, seja você. Então, seja fiel a Deus. Primeiro porque também Jesus está voltando. Seja fiel a Ele. Naquilo que os homens errarem, naquilo que os homens faltarem, o Senhor, no momento certo, vai julgar a cada um segundo a sua obra. Então, queridos, eu faço aí, assista, eu vou estar assistindo também, independente, pastor, só tem que assistir, né? Mas eu vou estar assistindo, com certeza. É alguém espiritual, é alguém que vai estar falando aí ao seu coração. E nós precisamos aprender na área da mordomia, ela abrange pelo menos 4 áreas da nossa vida. O nosso tesouro é o que normalmente o pessoal acha, que é só tesouro, só vai falar de dinheiro, mas é o tesouro. É o nosso templo, o nosso corpo como templo do Espírito Santo. O nosso
talento, os dons espirituais. Deus deu a mim e deu a você dons. E esses dons a gente precisa usar para o Senhor. E o tempo, que é o sábado. Ok? Então, tesouro, finanças, tempo, o sábado, talento, os dons espirituais, e o outro T, que refere-se ao nosso corpo como templo do Espírito Santo. Ok? Então assista, a partir então das 10h05 vai estar transmitindo, então a nossa programação vai começar às 9h15, mas por volta das 10 vai estar terminando para você poder aí entrar pelo Facebook ou da associação, ou entrar pela página do YouTube também na associação. Adventistas Capixaba, tá bom? Tanto faz você colocar Adventistas Capixaba no Facebook ou Adventistas Capixaba no YouTube, você vai encontrar o canal ao vivo ali, tá bom? Durante a semana nós vamos estar aí falando sobre isso. Faça planos para assistir e depois, se você quiser, vai ter uma programação também pela Novo Tempo, mas essa programação, não deixe, não assiste outra coisa, assista essa, você vai ver que vai ser algo importante para a sua vida, tá bom? Abra aí a sua lição no capítulo não, né? Lição número 6, tá bom? Por que a interpretação é necessária? Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos, nós estamos aqui falando agora sobre a lição da Escola Sabatina. Nos ajude a compreender e meditar um pouquinho na lição. Abençoe os nossos irmãos aqui do Distrito São Silvano, abençoe também a Igreja do Bela Vista, que de maneira especial nós estaremos aqui na igreja para falar do Senhor. Esse vídeo está sendo gravado antes disso. Então, que o Senhor possa abençoar desde já os irmãos do Bela Vista, possa abençoar também os irmãos das outras igrejas, nossa e do distrito também, bem como os nossos queridos de Colatina, em nome de Jesus, amém. Queridos, também a gente vai estar fazendo uma programação especial, ore por isso, nós vamos estar recolhendo alimentos, trocando a máscara, amanhã a gente vai estar de máscara, e vai estar trocando por 1 quilo de alimento. A gente sabe que muitas pessoas estão precisando de ajuda, muitas pessoas estão passando dificuldades. E este valor que o governo tem dado, né, R$600, alivia um pouco, mas para quem cuida da casa, para quem sustenta a casa e para quem está perdendo a sua renda, vai passar lutas. E a maneira que nós estamos encontrando os jovens, né, vão juntar os jovens dos 3 distritos aqui da região de Colatina, então eles vão estar, semana passada, arrecadaram quase 200 quilos, em troca máscara e pegam alimento para fazer cestas e poder entregar, não só irmãos de igreja, mas as pessoas da comunidade também, pessoas que precisam, tá? E amanhã vão estar na Igreja do Operário. Então, às 8h30 ali na Igreja do Operário, as pessoas vão estar fazendo. Ore desde já. Na semana que vem deve ter de novo. E assim vai, até voltar ao normal. O que eu vejo ali, os jovens vão estar indo para cada uma das regiões, tá bom? Por que a interpretação é necessária, queridos? É uma pergunta e muitas vezes talvez alguém vai dizer, mas é óbvio, pastor, que precisa ter uma interpretação. A questão é, será que as interpretações que nós fazemos é a correta? Como nós podemos fazer a interpretação que seja correta? Porque tem gente, por exemplo, que lê a lei de Deus e interpreta os mandamentos de Deus como sábado, como a gente, e tem gente que não, é um dia entre os 7, ou o 7º dia, mas você contou o 7º dia porque você conta a partir do domingo. Mas se você contar a partir de tal dia, o primeiro dia da semana e o 7º dia vai dar um outro dia da semana. É uma questão de interpretação e tal. Então, como interpretar da maneira correta? Eu quero ler aqui o verso áureo, está em Hebreus capítulo 11, livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim:
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que o torna galardoador dos que o buscam. A gente percebe que uma das coisas importantes para a interpretação é fé. Aqui já é uma fé, obviamente, Espírito Santo, ele precisa nos guiar, ok? Mas a fé, por que fé? Eu preciso acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, e isso é fé. Não é só eu estudar a Bíblia, não é só eu dizer isso aqui é a palavra de Deus, pronto e acabou. A outra pessoa precisa acreditar. Se ela não acreditar que isso aqui é uma palavra de Deus, você pode falar, mostrar e a pessoa, não é não. Então, para eu interpretar as Escrituras da maneira correta, a interpretação é necessária? É, óbvio. Sem interpretação a gente não vive. A gente vai para a escola para aprender o quê? A interpretar. Mas eu não gosto de português, eu quero estudar matemática, mas eu tenho que aprender a interpretar a pergunta lá do professor. Calcule isso, né? Aí ele faz vamos dizer assim, aqueles questionários, matemática, física. Você olhando um carro vindo na velocidade, você tem que interpretar. Se você não interpretar, você não sabe fazer as fórmulas. Então, tudo é questão de interpretação, tudo. Mas é lógico, na escola os professores ensinam e nos ensinam da maneira correta para a gente aprender a interpretar da maneira correta. Na palavra de Deus, a gente precisa ler a palavra de Deus, mas a gente precisa crer que ela é a palavra de Deus e precisa do Espírito Santo. A lição toca nisso. Mas o verso áureo já deixa uma dica. Fé. Sem fé não agrada a Deus. Sem fé, a Bíblia não é nada. É um conto. Entende? Então eu quero ler com vocês o seguinte aqui, olha. Às vezes, algumas pessoas, está no sábado à tarde, às vezes algumas pessoas usam a Bíblia como um oráculo divino. O que é oráculo divino? Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo agora. Isso é oráculo. A pessoa fecha os olhos, faz uma oração e abre aqui. Abri em Crônicas. Eu abri em Crônicas, irmãos. Olha, vamos ver o que Deus falou comigo. Crônicas, capítulo 2, verso 30. E aí é que tá, olha só. Tem tanta coisa aqui. Então, não estou dizendo que quem faz isso, o inimigo está guiando. Mas não é assim que a gente deve interpretar a Bíblia. Eu acredito, agora é uma crença pessoal, se você estiver muito angustiado e você buscar o Senhor e pedir para Ele falar com você dessa maneira que eu acabei de encenar aqui, Deus ele é capaz de falar com você. Mas a maneira correta de estudar a Bíblia não é dessa. Porque normalmente quem pega a Bíblia apenas para isso, não estuda a Bíblia. Aí pegou, se for uma palavra boa, aí vamos botar aqui, vou botar os olhos aqui, ó. Então vamos lá, capítulo 30, 2 Crônicas 30, é o rei Ezequias fazendo a Páscoa. Mas eu vou ler a partir do verso 10, que é o texto que está me batendo aqui os olhos, não é assim que a gente faz? Verso 11, diz assim: Todavia, alguns de Assé e Manassés e de Zebulão se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se faz sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para que se cumprisse o mandato do rei e os príncipes segundo a palavra do Senhor. Então, o Senhor está me dizendo que eu preciso me humilhar. Tudo bem. Que bom que deu certo, né? Mas e se o texto aqui fosse guerra? Um matando o outro. Será que o Senhor estava mandando eu matar? E se eu estou brigando com alguém na igreja, alguém falou mal de mim e o Senhor me deu um oráculo? Então, note, entenda o que eu quero dizer aqui. A lição até coloca aí o exemplo da esposa e tal. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu não vou dizer que
que é pecado. Não seria, eu não vejo como pecado. Mas eu vejo assim, com ressalvas. A gente não deve fazer assim, a menos que a gente seja um estudante da palavra de Deus e está em desespero profundo para alguma coisa. Pode acontecer, mas a gente precisa estudar a palavra de Deus. Se a gente não estuda, tá? Se a gente não estuda, o você orar em desespero e abrir a Bíblia e meter o dedo, isso pode se tornar perigoso. A Bíblia não é uma roleta russa. O que é roleta russa? A pessoa pega lá, bota um tiro, um projétil, né? Bota agora fugiu o nome, no tambor e roda e atira, né? Mas muitas vezes a pessoa está se matando, mas ela faz roleta russa com a Bíblia. Vamos ver se vai vir a palavra de Deus. Aí roda e abre e acha. Deus me revelou. Deus me revelou que... Mas ainda assim, olha só, a Bíblia é enorme, o capítulo é enorme. Eu abri 2 folhas, capítulo 30, eu olhei, mas eu escolhi o verso 11, que fala de arrependimento. Eu teria que ler todo o capítulo, todo. Não é só simplesmente ali. E se você estuda a palavra de Deus, o próprio Senhor já fala no seu coração. Entende? Então, pode ser que em algum momento você pegue a Bíblia em momento de desespero? Pode. Mas se você estudar a palavra de Deus dia após dia, quando você pegar isso aqui, você não vai fazer de maneira aleatória. Você vai abrir sim, de repente você vai abrir e você vai fazer, nossa, esse texto está me incomodando. Você já viu isso? Já viu Deus querendo que você abra uma coisa? Isso já aconteceu comigo. Isso eu não acho que é um oráculo, nesse sentido, que você escolheu e tu. E eu estou passando, às vezes você está passando os olhos e aí tem alguma coisa que fixa ali, e aí você vai ler e vai ler, nossa, eu não tinha prestado atenção nessa parte. Então, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, tá bom? Vamos para a lição de domingo, pressuposições. Queridos, pergunto, temos ou não temos pressuposições? Ô, pastor, eu tenho as minhas, a minha esposa tem, você tem, que está assistindo, seja da igreja, seja não da igreja, mesmo a gente tendo fé da palavra do Senhor, mesmo a gente tendo fé, a gente tem as nossas pressuposições. A lição coloca aí dos discípulos, né? Jesus apareceu para os discípulos, olha só, Jesus apareceu para os discípulos, mas os discípulos acreditaram? Não. Ficaram com medo, acharam que era um fantasma. Não. Por quê? Porque eles nunca aprenderam que o Messias iria morrer, ficar 3 dias e depois ressuscitar. Eles não aprenderam isso. Eles ignoraram completamente isso. E sabe o que acontece para nós hoje? Muitas vezes a gente ignora por causa das nossas pressuposições. Como adventista nós temos muitas. Às vezes a gente acha que a gente diz assim, nós somos o povo da Bíblia, pastor. Sim, e aí a pessoa usa isso com orgulho. E ao usar com orgulho, o que ela faz? Esquece outras coisas. E se agarra àquilo. Foi isso que os discípulos fizeram. E aí quando alguém vai repreender alguma coisa, vai te repreender, e quem é você para me repreender? Você nem guarda a lei de Deus. Eu não quero nem saber de você. Olha, irmãos, a gente pode estar errado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez nossos irmãos em Cristo estejam assistindo este vídeo. Mas um adventista, normalmente, que está errado, ele pode ser repreendido por um outro irmão da igreja. Se vier um irmão de outra denominação, dificilmente um adventista vai baixar a cabeça. Vai dizer, quem é você? Pressuposições. Qual é a pressuposição? Eu guardo a lei de Deus, estou salvo. Tá não, meu irmão, não tá não, ó, tá não. Então, essas pressuposições é que é um perigo das interpretações das Escrituras, porque a gente já tem uma pressuposição, a gente interpreta a Bíblia conforme o que quer. Esse é o perigo. Olha só, a fé, eu tenho fé,
Mas, não lemos o livro Eventos Finais aí? Eu estava fazendo a série. Tem muita gente que fala assim que só quer acordar quando vier o decreto. É pressuposição. Já que vai vir um decreto, então eu vou acordar quando vir o decreto. Então, enquanto lá, eu vou levando. Uma pressuposição errada. E na hora que despertar, já passou o bonde e já foi embora. Então, queridos, note, os discípulos tiveram isso, e quando Jesus apareceu para eles, note, Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena, Maria já tinha falado que Jesus já tinha aparecido, e o povo tem alguma coisa para comer? Não é isso que diz a lição? No capítulo aí? Olha, verso 36, falava essas coisas quando Jesus apareceu no meio e disse: a paz seja convosco. Eles, porém, estavam o quê? Meu Deus, é o Espírito. Acharam que era o demônio, irmãos. Os discípulos do Senhor acharam que era um demônio. Ficaram aterrorizados. Isso pode acontecer conosco, irmãos. Deus pode estar mostrando uma mensagem para mim, para você, e a gente ficar aterrorizado e não acreditar. Tem alguma coisa para comer? Jesus comeu. Por incrível que pareça, comeu peixe, hein? Não é isso que diz? Não quero entrar aqui no... peixe assado. É lógico que os peixes daquela época não eram os de hoje, o mundo contaminado do jeito que está, mas ele comeu. Também não estou aqui para entrar no mérito. A alimentação que Deus nos pede é uma alimentação mais natural possível. E vai chegar um momento, queridos, que a gente vai precisar abandonar, não por idolatria a animais, mas a gente vai precisar sim abandonar alimentos de origem animal. Mas ele comeu, não é pecado. Se tornará pecado porque os animais vão ser manipulados, queridos. Aliás, já são, né? Mas, sabe, eu digo para vocês o seguinte, quando eu vim para o Espírito Santo, eu passei a conhecer algumas coisas que eu na cidade, desde pequeno, leite, nunca tinha tomado leite de vaca. Desculpa a expressão. Eu tomava leite de caixa. Esses leite de caixa, irmãos, não é leite de vaca. O leite da cidade de saquinho é ralo, é água pura, mas ainda é leite, por isso que estraga rápido. Os de caixa é longa vida, é tudo estéril, é tudo soda. Soda cáustica, isso é que os produtores falavam para mim, pastor, joga soda aí. Então, note, por isso que tem gente com tanto problema aí de doença de respiratório. Sabe? A gente precisa entender as nossas pressuposições. Primeiro, a gente precisa entender que é o Espírito Santo que tem que nos guiar. A gente precisa ter fé. E entender que mesmo que a gente tenha certeza de uma coisa, o Senhor pode mudar se tiver na Bíblia. A Bíblia tem que se interpretar a si mesmo. Esses princípios vão ajudar a gente a combater as pressuposições, queridos. Às vezes você aprendeu, às vezes eu falei alguma coisa e você diz, não, o pastor Moisés disse que vai acontecer assim. Que a gente é assim. No seminário a gente perguntava para os professores, pastor, como é que o senhor entende aqui? Como é que vai ser as 7 últimas pragas? Aí a gente vê os pastores falando, explicando, e a gente carrega aquilo ali. É errado? Não, não é errado. Mas a gente não pode agarrar aquilo como sendo uma verdade eterna. Foi uma orientação. Uma vez alguém perguntou, nesse contexto de pressuposição, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Num seminário, perguntaram assim, pastor, era um pastor, da Conferência Geral, e ele estava lá no seminário, na época, no seminário de teologia, e fez uma pergunta para ele assim, como é que o evangelho vai alcançar o mundo inteiro? Aí ele contou, a China, os países muçulmanos e tal, não aceitam Jesus Cristo como sendo Deus. Como é que o evangelho vai chegar? E esse professor, ele falou algo assim que eu nunca tinha pensado. Ele disse assim, olha, ele leu o texto lá dos 3 espíritos de Ram, a trindade satânica. Ele falou assim, eu não estou dizendo que é, mas perguntou, Deus não, o diabo tem poder para personificar Maomé? Aí todo mundo disse, sim.
Ele tem poder para personificar Buda? A gente pensa, sim. Então, já pensou se na hora que Jesus Cristo, o falso Cristo, aparecer, eles também aparecerem com Buda e com Maomé, e este Maomé do lado de Cristo, do falso Cristo, dizer para os muçulmanos sigam a ele, e o pessoal, os budistas e Buda dizendo, olha, vocês não entenderam tudo o que eu falei, mas eu sigo a esse Cristo? Aí o professor perguntou assim, isso é possível acontecer? Aí a gente ficou assim bobo. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca esqueci isso que ele falou. Eu falei, olha quanta coisa que a gente nem pensa. Não estou dizendo nem que isso vai acontecer, mas está vendo? A gente tem muitas pressuposições e a gente se agarra a elas. Mas é possível. E aí, quando ele falou isso, ele falou, é verdade. Pronto. Milhões que nunca aceitaram podem adorar. Porque se Maomé aparecer dizendo que Jesus é maior do que ele, quem segue Maomé vai fazer o quê? Vai seguir. Então, o que a lição toca é em pressuposições, e é isso que a gente precisa entender, queridos. As nossas pressuposições podem estar erradas. Ok? Mesmo a gente estudando a palavra de Deus, elas podem estar erradas. E uma coisa que eu quero tocar aqui no final, para a gente ir para a lição de segunda-feira, é o seguinte, olha só. A boa notícia é que o Espírito Santo pode esclarecer e corrigir nossas perspectivas e pressuposições limitadas ao lermos as palavras das Escrituras com a mente aberta e coração sincero. Então, o que a gente está vendo aqui? Se buscarmos a Deus em oração e pedirmos para que o Espírito Santo molde, às vezes a gente vai dizer que é uma coisa, aí a gente vai ler na Bíblia, está dizendo que é diferente. Será que é diferente mesmo, Senhor? Será que é diferente do que eu estou entendendo? Não é assim que a gente vai dar estudo bíblico para alguém, por exemplo, que não guarda o sábado? A gente começa a tentar mostrar que as pressuposições estão equivocadas com relação ao dia do Senhor, e a pessoa vai abrindo, e se ela busca, ela vai... Tá diferente aqui mesmo na palavra de Deus. Então, às vezes, a gente mesmo pode ter alguma coisa que esteja equivocada. Então, quando a gente ora e pede que realmente o Espírito Santo nos dirija, ele vai nos levar para a palavra de Deus para que a gente consiga acertar da maneira correta. Ok? Tradução e interpretação. Isso é importante. Eu quero ler com vocês. Atos, capítulo 9, tradução e interpretação. Atos, capítulo 9. As traduções e interpretações da Bíblia podem mexer nas nossas interpretações pessoais? Pode. Eu tenho muitas Bíblias, de diversas versões. Tudo bem, pastor, o senhor é pastor, só precisa ter. Sim, mas quem gosta de ler, gosta de estudar, não fica só numa versão. Ele compra essa, compra aquela outra, às vezes compra a versão nos originais. Olha só o que diz Atos 9, verso 36, diz assim: havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, que este nome traduzido quer dizer Dorcas, e ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Traduzido. Por que escreveu a palavra traduzido? Para dar um significado melhor. Tabitas quer dizer Dorcas. É por isso que nós temos e ela ajudava os pobres. E ela morreu e ela fez muita falta naquela comunidade cristã. É por isso que hoje nós temos um departamento na igreja. Hoje o pessoal usa muito ASA, a Ação Social Adventista. Mas o nome antigo era Dorcas. Vamos escolher na comissão da igreja uma irmã para ser a diretora das Dorcas. Quem era Dorcas? Era a irmã ou o irmão que era responsável por algumas pessoas que ajudavam a recolher alimentos, às vezes mutirão de Natal, às vezes outras coisas, para ajudar os semelhantes, seja irmãos da igreja, seja fora. Então, note que aqui a interpretação e a tradução são importantes. Qual o conselho que eu dou? Olha só, a palavra grega hermenêutica, eu acho interessante essa parte,
interpretação bíblica, é derivada do deus grego Hermes, que era considerado o emissário e mensageiro dos deuses, como tal responsável, entre outras coisas, pela tradução. Então, ele tinha um deus que vinha com o oráculo de Deus e trazia a resposta. Então, a interpretação, ao você ler a Bíblia, e de repente, por exemplo, tem gente que tem a Bíblia na linguagem de hoje, tem gente que tem a Bíblia na versão internacional, tem gente que tem Almeida, revista corrigida, atualizada, contemporânea, tem vários tipos de tradução. Ao você ler esses tipos, você consegue compreender um pouquinho mais. Então você lê numa versão, depois você lê na outra, você vai comparando, te dá uma amplitude maior. Vale a pena investir. Queridos, vale a pena investir na palavra de Deus. Tá? Não se contente tendo só uma biblinha dentro de casa. Você, membro da igreja que foi batizado e recebeu sua Bíblia, não se contente com ela. Pastor, eu não tenho dinheiro. Eu me lembro numa época que eu não tinha dinheiro. Era antes de fazer teologia, mas eu gostava de estudar a Bíblia. E eu me lembro que eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu queria uma Bíblia de estudo. E eu não tinha dinheiro, não tinha. E eu ganhei uma Bíblia de estudo. Eu estava na igreja, cheguei na igreja, aí meu amigo estava também na igreja, e ele estava todo bobo com a Bíblia dele, todo feliz com a Bíblia dele. E ele me mostrou isso, nós éramos bem jovens, né? Não que eu seja um ancião, por favor, né, de idade, mas tinha ali 18 anos, talvez. Um pouquinho mais de 18 anos, 19 para 20 anos, período da comportagem. E nesse período, em torno de 20 anos, esse meu amigo mostrou. Olha a Bíblia que eu comprei, eu me lembro até hoje, Bíblia de Thompson, de capa dura, ele comprou a de capa dura. E eu olhei aquela Bíblia, é a Bíblia que eu mais gosto. Eu tenho, dessa de Thompson, eu acho que umas 5 ou 6 de capas diferentes. Eu gosto de Bíblia. Eu tenho só de Thompson, eu tenho de letra grande, letra pequena, tal. Mas aquela eu ganhei. E era assim, tinha arqueologia, sabe? Almeida Contemporânea, se eu não me engano, é Almeida Contemporânea. E eu li, e ele olhou assim para mim. Você gostou da Bíblia, Moisés? Falei, gostei. Aí ele olhou para mim e disse assim, você quer ganhar? Eu fiquei assim, fiquei sem graça, né? Falei, queria. Mas ele falou assim, primeiro ele disse, né? Por que você não compra uma Bíblia dessa? Falei, não tenho. Não tenho ainda, minha mãe não tem como me dar. Mas na comportagem, eu vou juntar dinheiro e eu vou comprar uma Bíblia dessa. Aí ele olhou assim, você ganharia? Você ficaria feliz em ganhar? Sim. E eu me lembro que ele pegou a primeira página da Bíblia dele e rasgou. Primeira página. Não da Bíblia, aquela parte que a minha Bíblia aqui é preta, mas era branca, que tinha o nome dele. Ele rasgou. Ele disse assim, você se importa? Aí eu, do quê? Aí ele rasgou. Aí ele diz, você se importa? Do quê? Aí ele colocou lá uma dedicatória do seu amigo fulano de tal, para o meu amigo querido, que essa Bíblia possa ajudar. Ele disse assim, você não vai ser pastor? Então você precisa de uma Bíblia de estudo, eu estou te dando. Rapaz, que alegria para mim. Eu fiquei até assim sem reação, eu falei, mas cara, essa Bíblia é cara. E era de capa dura, sabe? E eu carregava aquela Bíblia com carinho. Eu tenho até hoje. Então, queridos, o que eu quero dizer com vocês? Olha só. Eu não tenho mais. Eu falei que eu tinha até hoje, né? E aí veio a minha lembrança que em 2011 a gente enfrentou a tragédia da região serrana lá de enchente
E aquela minha Bíblia, ela tinha alguns comentários. Eu levei ela para o seminário. Eu levei aquela Bíblia para o seminário. Ela tinha as anotações do professor. Mas ela sofreu com a enchente pegou ela, não só molhou, enlameou de tal maneira que ela virou como se fosse uma barra grande de chocolate, sabe, assim, marrom, tudo, grudou tudo. Aquilo doeu meu coração. E eu até falei com a Nígia, eu não queria jogar essa Bíblia fora, eu cheguei a jogar água, lavar, mas esfarelou, agora eu realmente joguei fora. E, ó, eu falei uma coisa para vocês e eu não estava mentindo, mas veio na minha mente. Não, filho, você se esqueceu, mas você jogou fora a Bíblia. Sabe, queridos, tenha planos com Deus de ter uma Bíblia. Se você não tiver dinheiro, faça como eu, porque eu orei e o Senhor me deu. Hoje eu tenho recursos para poder comprar mais Bíblia. Diversas Bíblias, e eu gosto de Bíblia. E se você comprar várias Bíblias de traduções diferentes, isso vai te ajudar muito. Pode ter certeza disso. Não entra nessas questões aí, porque a melhor versão é isso, a melhor versão é aquilo. Compre uma Bíblia católica para você ter os livros que a gente diz apócrifos. Vale a pena você conhecer um pouquinho da história, tá? De Macabeus. Vale a pena. E eu diria, se você for comprar uma Bíblia católica, compre a de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém seria a melhor versão para o português, tá? Já está tocando aqui para mim, hein? Ou seja, já está me dando o término. Eu estou indo então para a parte final da tradução. Eu quero só fala da nossa natureza caída e pecaminosa. Cuidado com isso, queridos. Às vezes a nossa natureza, a gente se agarra ao nosso orgulho para a gente não mudar algumas coisas. Eu deixei até uma coisa grifada aqui no final. Olha, em vez disso, devemos abordar a Bíblia com fé e submissão, e não como uma atitude crítica e dúvida. Tem gente que duvida da Bíblia. Não, isso aí não, isso aí era no tempo passado. Toda a palavra de Deus, não, pastor. O orgulho não deixa. Então, queridos, cuidado, tá? E eu quero terminar a tradução. Por que a tradução é importante? A última parte é de quinta-feira. Abra aí em Neemias, capítulo 8. Eu vou terminar com a lição de quinta e vou ler um texto de Ellen White na sexta-feira. Eu achei aquele texto bonito. Neemias capítulo 8, eu só vou ler o verso 8, diz assim: leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que se entendesse o que lia. Queridos, aí é a questão dos pastores, de professores de Bíblia, de irmãos que dirigem, por exemplo, a lição da escola sabatina. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. E uma pessoa que estuda mais, vale a pena. Note que aqui Esdras leu, porque o povo já tinha perdido um pouco do idioma e estava fazendo coisas erradas. E o povo foi tocado, porque quando você lê a história, fala que ele leu, explicou e o povo chorou, se arrependendo dos pecados. Ou seja, alcançou a missão. Por que a tradução é importante? Por que a interpretação é importante? Porque quando a gente faz as coisas certas, a gente alcança o coração alheio. A gente toca naquele coração. Então, por isso é importante. Eu quero terminar lendo no estudo adicional o texto de Ellen White, que está em Mensagem aos Jovens, mas eu quero ler só o primeiro parágrafo. Diz assim: no estudo da palavra, deixe de lado as opiniões preconcebidas e as ideias herdadas e cultivadas. Não se agarre. Não, mas não vai acontecer porque eu aprendi sempre assim. Porque quem me... Tudo bem, pode ser que a pessoa que te ensinou equivocadamente. Ou não tinha luz o suficiente. E
Você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender suas próprias ideias. Nenhuma profecia de particular interpretação. Deixe-as de lado e com o coração contrito, ouça o que o Senhor quer lhe dizer. Só isso. Eu termino dizendo, leia, continue lendo, é um texto muito bonito, mas deixe o Senhor dizer para você. Feche seus olhos, vamos fazer a palavra de oração. Bondoso Pai, eterno Deus, estamos terminando esse momento da lição. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar os nossos queridos, nossos irmãos, e que a graça do Senhor esteja conosco. Também, Senhor, agora às 10h05 estará começando a programação pela associação, e o pastor Josanã logo em seguida estará também partindo o pão da vida. Por isso, nos ajude a mudar de vida, e nos ajude com a questão da mordomia, Senhor. Nos ajude a sermos mordomos fiéis do Senhor. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe até a continuidade durante a semana, tá? Domingo, 7h30 da noite, segunda, até o próximo sábado, em que nós vamos fazer também uma meditação, a lição, eu vou fazer com a minha esposa na semana que vem, mas também vai ter a programação terminando às 10 horas, para que 10h05 a associação possa estar aí conosco, tá bom? Deus te abençoe nesse dia de sábado.